Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, Meu Poço dos Desejos, Bugado. Parte 18. Capítulo 178. Tomoya-sama, socorro. O corredor escuro e silencioso ecoou com um grito agudo e penetrante de socorro. Poucos minutos atrás, Aqua ainda estava tão arrogante como sempre. Mas agora seu rosto estava cheio de pânico enquanto ela corria para salvar sua vida como uma maníaca. Atrás dela, uma variedade de zumbis estranhos nas sombras a perseguiam intensamente. Especialmente aqueles que antes estavam aterrorizados por sua magia de purificação, agora pareciam revigorados, exibindo uma força muito além de sua capacidade usual. Esse sentimento de vingança repentina foi o suficiente para deixá-los loucos de excitação. Embora as habilidades físicas de Aqua não fossem excelentes, sua habilidade de corrida era notável. Depois de algumas voltas, ela milagrosamente conseguiu se livrar dos zumbis que a perseguiam e se escondeu em uma sala cheia de posters de celebridades femininas. Ufa, passou perto. Por sorte, essa deusa reagiu a tempo. Aqua desabou no chão, soltando um suspiro profundo de alívio. Kana, vamos nos esconder aqui por um tempo até Tomoya cuidar de todos eles, hein? Enquanto ela falava, a expressão de Aqua congelou de repente. Seus inteligentes olhos azuis olharam para o lado, vendo apenas o contorno de uma pequena figura. A própria Kana, no entanto, havia se perdido no caos e não foi encontrada em lugar nenhum. Esses malditos zumbis bastardos, essa deusa vai lutar com vocês até a morte. Embora seu poder divino não tivesse se recuperado totalmente, Aqua, preocupada com Kana, arregaçou as mangas, pronta para sair correndo e lutar contra os zumbis das sombras. Somente Kana tinha esse privilégio de deixar a deusa tola tão desesperada, embora, como um dragão antigo com poder avassalador, Kana realmente não precisasse disso. Hi. Garotinha, este quarto é meu território particular. Você não tem permissão para entrar aqui. Uma risada sinistra veio da porta, onde o obeso e malvado Dr. Ogbak apareceu. Com ele estava a dona da sala, a soldado zumbi e estrela da dança Sindri. Os pratos devem desaparecer deste mundo. Sindri, com uma expressão fria, quebrou o prato que segurava. Sindri, o que você está fazendo? Era esse o prato que eu ia usar para minha sopa. Ogbak se contraiu. Pratos não deveriam existir neste mundo. Use suas mãos imundas para comer, seu doutor idiota, retrucou Sindri venenosamente. Aqua, ouvindo a conversa, ficou completamente confusa. Ela começou a andar para frente, ignorando completamente os dois indivíduos estranhos que pareciam mentalmente perturbados. Encontrar Kana ainda era sua maior prioridade. Espere, garotinha, não tenha tanta pressa de ir embora. Ogbak bloqueou seu caminho, com um sorriso presunçoso no rosto. Já que você está aqui, por que não apreciar minha criação única e perfeita? Essa é a estrela imensamente popular, Vitória Sindri, Imensamente popular, Aqua parou, seus ouvidos captando as palavras. Ao ver a garota zumbi, uma celebridade outrora amada, agora uma marionete sem vida, a deusa da água franziu a testa profundamente. Ao ver a expressão de Aqua, Ogbak sentiu uma satisfação distorcida. Como forma de agradecimento, ele decidiu mostrar a ela algo ainda mais interessante. Sindri, meus sapatos estão sujos. Ajoelhe-se e limpe-os para mim. Sindri, com os olhos sem vida, ajoelhou-se obedientemente e começou a lamber os sapatos de Ogbak na frente de Aqua. Embora Sindri normalmente não demonstrasse respeito por Ogbak e frequentemente o insultasse, ela nunca conseguia resistir às ordens dos subordinados de Moria. Independentemente da personalidade que tivessem, os zumbis das sombras eram obrigados a obedecer ordens incondicionalmente. Era o seu destino inescapável e a tragédia de suas versões originais. Desfrutando desse prazer perverso, Ogbak riu com vontade. Que tal? Até uma estrela alta e poderosa pode. Antes que ele pudesse terminar, Aqua, cheia de raiva, desferiu um soco divino, energizada pela energia divina restante. O soco de fogo sagrado imediatamente fez o fraco Ogbak voar, quebrando vários pilares antes de cair pesadamente no chão. A luz purificadora brilhou sobre Sindri, separando a sombra de seu corpo e concedendo-lhe libertação. Seja uma divindade ou um humano, aqueles que são reverenciados não foram feitos para servir a escória como você. Banhada pela luz divina, Aqua raramente parecia tão séria, gritando com o inconsciente Ogbak nos escombros. Na consciência de Sindri que desaparecia, Aqua apareceu como uma verdadeira deusa. Lá está ela. Aquela bruxa maldita está aqui. Ela derrotou um dos 3 esquisitões, o Ogbak. A comoção atraiu vários soldados zumbis. E então, Aqua, incapaz de manter seu comportamento impressionante por mais de alguns segundos, voltou ao seu estado normal, clamando por Tomoya enquanto retomava sua fuga frenética. Enquanto isso, no caminho que levava ao salão principal do castelo, vários ratos-aranha carregavam um casulo envolto em seda de aranha resistente, correndo rapidamente. Essas pequenas criaturas, hábeis em se esconder e emboscar, agora conversavam tranquilamente. Rápido, vamos levá-la até o Lord Moria. Fizemos um ótimo trabalho desta vez. Foi minha esperteza usar a rede para capturar essa garota humana em meio ao caos. Pare de se gabar. Não foi esperteza, a garota estava parada ali e você por acaso estava por perto. Ai, que garota delicada e fofa. Depois de roubar tanta gente é a primeira vez que me sinto culpada. Ei, ratinhos, onde está a linda garota humana de quem vocês estão falando? Que ratinhos? Somos zumbis. Espere. De repente, percebendo algo terrível, os ratos-aranha pararam abruptamente, deslizando vários metros antes de parar completamente. Com descrença, eles lentamente olharam para o casulo em seus ombros. Com certeza lá estava Kana, calmo e composto. Como isso é possível?
Essa seda é inquebrável. Como você escapou? Em resposta, Kana sentou-se de pernas cruzadas no casulo, estendeu a mão silenciosamente e facilmente rasgou a teia. Eu apenas o separei com um pouco de força, disse Kana suavemente, sacudindo a seda em sua mão. A seda de aranha modificada de Hogback era de fato extraordinariamente resistente, capaz de conter até mesmo piratas poderosos com recompensas. Mas isso só se aplicava a humanos comuns. Diante da força absoluta do antigo dragão Kana, até a seda mais resistente era tão frágil quanto o papel. Vocês disseram que são zumbis, certo? Se sim, tudo bem eliminá-los, certo? Kana bateu palmas e se levantou, saindo do casulo quebrado. Suas pupilas inocentes, semelhantes às de um dragão, tinham um brilho intenso. Os ratos-aranha, ainda pensando em como a garotinha poderia destruí-los, foram repentinamente varridos por um raio das mãos de Kana. Num instante, os desdenhosos ratos-aranha foram destruídos, deixando apenas suas sombras trêmulas. Aqueles que não foram atingidos pela explosão fugiram imediatamente em direções diferentes, aterrorizados. Os pobres soldados zumbis, assustados primeiro com Aqua e agora com Kana, não conseguiam dizer quem era mais assustador. Assim que Kana se preparou para persegui-los, uma risada distinta ecoou de cima. Biri, fazendo tanto barulho que pensei que fosse aquela mulher estranha, imune aos meus fantasmas negativos. Uma perona etérea e enormemente aumentada flutuou através do teto, aparecendo diante de Kana. Ao redor dela, 4 fantasmas negativos com rostos sorridentes flutuavam. Olhando mais de perto, um fantasma tinha olhos azuis inteligentes. Kana olhou para a garota gigante cercada por fantasmas. Kana quer cavar um buraco e se esconder no chão agora mesmo. A dolorosa lembrança ressurgiu. Lembrando como essa garota a fez dizer coisas tão humilhantes, o olhar de Kana queimou de raiva. Perona sentiu claramente a raiva da menina, mas não teve medo. Em sua forma astral, enquanto seu corpo não estivesse exposto, nenhum ataque poderia machucá-la? Observando as mãos de Kana acumulando uma energia aterrorizante, até mesmo interrompendo as correntes de ar no castelo, Perona sentiu um pressentimento. Não era sobre sua forma etérea. A aura destrutiva dos relâmpagos que se acumulavam fazia com que Perona, que raramente saía de Thriller Bark, ficasse instintivamente com medo. Um zumbido preencheu o ar enquanto os relâmpagos atingiam seu pico. Lembrando-se do nome que Tomoya deu a esse movimento, Kana murmurou, luz branca como jato. Com um leve empurrão, o raio comprimido explodiu, atravessando diversas camadas do castelo e subindo para o céu. Acompanhada por um rugido estrondoso, a energia violenta irrompeu sobre Thriller Bark, abrindo até mesmo um buraco circular na densa neblina sobre o mar. Um raio de sol brilhou através das brechas, iluminando o rosto inofensivamente fofo de Kana. Junto com os destroços que caíram veio o corpo real de Perona, escondido em uma sala superior. Talvez os sentidos aguçados de Kana o tivessem detectado, ou talvez Perona tenha tido apenas sorte. O raio apenas destruiu seu esconderijo, poupando-a da destruição completa. Ao ver essa cena chocante, Perona começou a chorar e retornou rapidamente ao seu corpo enterrado, com o rosto molhado de lágrimas e ranho. Kana retraiu a mão e começou a caminhar em direção ao corpo de Perona, seu pequeno corpo exalando uma aura opressiva incomparável. Me desculpe, eu estava errado. Por favor, me perdoe, implorou Perona, recuando com medo. Kana fez uma pausa, encarando Perona com um olhar frio e sem emoção. Depois de alguns segundos, ela sorriu brilhantemente. Ok, eu te perdoo. Perona, atordoada, retraiu cautelosamente sua bolha de ranho. Tão fofo. Após um momento de silêncio atordoado, uma exclamação sincera escapou de Perona. Assim, seguindo a deusa arrogante e tola, outra pessoa se apaixonou pela fofura irresistível de Kana. Embora possa ser indelicado, posso tocar seu rosto? Perguntou Perona timidamente. Em resposta, Kana cruzou os braços, dizendo não. No luxuoso salão principal no centro do castelo. Está muito barulhento lá fora. Ouvindo a comoção ocasional vinda de várias partes do castelo, Moria coçou a orelha e olhou com desdém para Tomoya. Desculpe, não entendi. O que você disse que queria? Seja meu subordinado. Tomoya sorriu, sem demonstrar respeito por Moria. Essa arrogância foi, sem dúvida, uma provocação descarada a Moria, que sempre foi orgulhoso. Enfurecido, os olhos de Moria brilharam com intenção assassina. Pirralho arrogante, você chegou 100 anos cedo demais para me recrutar. Entretanto, as próximas palavras de Tomoya o surpreenderam. Se eu dissesse que ao me juntar ao restaurante do mar, eu poderia ajudar você a se vingar de Kaido. A derrota de Moria para Kaido no país de Wano anos atrás foi uma dor inexplicável, quase uma obsessão, um pesadelo. Vingança contra Kaido? Moria pensava nisso constantemente. Era por isso que ele se escondia nestes mares abandonados. Mas, é por isso que eu digo que você é um pirralho ignorante. Você acha que só por ter a Hylig significa que você pode derrotar aquele monstro do Kaido? Moria riu com raiva. Embora pessoas comuns possam não perceber os detalhes, como um Shichibukai ciente de todas as forças, ele conseguia facilmente ver a verdade nas notícias. A fuga do restaurante do mar do cerco dos almirantes se deveu à clemência de Garp Sengoku e à lendária influência pirata de Hylig. Acreditar que esse novato de 20 e poucos anos poderia rivalizar com a força de Garp e Sengoku e com a Ki era pura loucura. O julgamento de Moria não estava muito longe da verdade, mostrando sua astúcia como um Shichibukai. A única pena era que ele parecia não ter consciência da própria situação. Antecipando os pensamentos de Moria, Tomoya permaneceu calmo, sua expressão inalterada. Arcos elétricos dançaram por seu corpo e sob os olhos arregalados de Moria, ele falou levemente. Desculpe, eu já lutei com Kaido uma vez. Capítulo 179. O salão inteiro mergulhou em um breve silêncio, interrompido apenas pelos sons distantes de explosões. O sorriso de Moria desapareceu, e ele encarou atentamente o sorridente Tomoya.
Depois de pensar por alguns momentos, ele riu. Se você realmente tivesse lutado contra Kaido, não estaria aqui com tanta arrogância. Tendo sido psicologicamente marcado por Kaido, Moria tinha certeza disso. Não havia muitas pessoas naquele mar que pudessem enfrentar Kaido e permanecer ilesas, especialmente um novato como Tomoya. Eu ousei matar um dragão celestial. Moria, você realmente acha que depois de ver o poder de Kaido, eu me esconderia em algum mar escuro como você, agarrando minha vida? Retrucou Tomoya, abrindo a antiga ferida de Moria. Nem todo mundo é como você, possuindo uma poderosa habilidade de Akuma no Mi, mas depositando suas esperanças de vingança em um bando de zumbis inúteis. Moria retrucou previsivelmente, cerrando os punhos e as veias saltando em sua peculiar cabeça em formato de cebola. Ousando pregar como um velho, eu sou o Shichibukai reconhecido pelo governo mundial, Gekko Moria. Em sua fúria, ele não se conteve mais, sacando uma espada de cabo longo por trás. Enegrecido pelo Aki, ele a balançou diretamente no rosto de Tomoya. Nesse período, Moria ainda não havia caído completamente em desgraça e podia usar Aki livremente. Sua arma ainda não era uma tesoura gigante, mas uma lâmina que fazia inúmeros piratas tremerem. Até mesmo a espada negra Shuzui, retirada do corpo do samurai Ryuma, permaneceu intacta. A qualidade da lâmina de Moria certamente não era inferior. Você se apega à sua glória passada e espera ser derrubado por algum recém-chegado do Mar do Leste, Moria. A rajada cortante do golpe de Moria atingiu Tomoya, cujos olhos brilharam vermelhos. Em vez de recuar, ele avançou, sacando suas espadas Sandai Kitetsui e Ubashiri, cobrindo-as com Aki e colidindo frontalmente com a lâmina enegrecida de Moria. Clang! Faíscas voaram quando as lâminas rasparam umas nas outras. O impacto poderoso quebrou o chão de pedra sob seus pés, rachando-o. Seu poder é ainda mais ridículo que suas piadas. Moria rugiu, os músculos de seus braços inchando enquanto ele colocava mais força em sua lâmina. Bum! A repentina explosão de força bruta fez Tomoya voar. A força física pura era o ponto fraco de Tomoya, e Moria, que havia feito seu nome nos mares, certamente não era fraco. Enxame de morcegos voadores. Com um brilho feroz nos olhos, Moria não deu trégua, acenando com a mão enquanto um enxame de morcegos das sombras perseguia Tomoya, com suas presas afiadas rasgando seu corpo. Tomoya cravou suas espadas duplas no chão para se firmar. Quanto aos morcegos agarrados a ele, ele os ignorou. Ataques tão insignificantes não conseguiam sequer arranhar seu corpo, que havia sido fortalecido pelo Poço dos Desejos. Os olhos de Moria se estreitaram e no segundo seguinte, um corte cruzado envolto em eletricidade destruiu os morcegos, avançando direto contra ele. Entendo, uma defesa corporal forte. É nisso que você confia? Moria balançou sua longa lâmina atrás de si, cortando facilmente o corte cruzado com Aki. Os arcos elétricos quebrados se espalharam pelo salão escuro, substituídos pelo calor crescente e pela luz do fogo. Como um Shichibukai cujo poder ainda não havia desaparecido, o Aki e os reflexos de combate de Moria ainda eram louváveis. Vendo uma oportunidade, Tomoya decidiu testar sua nova técnica. Ele agarrou suas espadas duplas com força, e lava derretida fluiu de suas palmas, cobrindo as lâminas afiadas. As pontas das espadas brilharam em brasa, fazendo com que Sandai Kitetsui e Ubashiri, cobertos de Aki, parecessem versões em miniatura da espada do desfiladeiro, exalando uma aura perigosa. De fato, anexar magma às suas espadas duplas para criar golpes poderosos foi o desenvolvimento da espada destruidora de penhascos por Tomoya. Tendo dominado a espada quebradora de penhascos, conseguir isso não foi difícil para ele. Hehehe. Como esperado de alguém que consegue lutar contra almirantes pirralho, de repente eu te admiro um pouquinho. O calor escaldante corroeu o rosto pálido de Moria. Sentindo a ameaça das lâminas de Tomoya, o sangue que havia adormecido em Moria começou a ferver. A última vez que ele sentiu uma intenção de batalha tão intensa foi durante sua luta com Kaido em vano. Pode vir. Sombras dançavam, transformando-se em uma névoa negra cheia de intenção de matar, envolvendo a longa lâmina de Moria. A lâmina, já enegrecida pelo Aki, agora parecia ainda mais escura e profunda. As sombras sinistras e a luz ardente do fogo se chocaram. Quando Tomoya e Moria desapareceram de seus lugares, lava explodiu, sombras se espalharam e suas energias contrastantes colidiram violentamente. Bum! A onda de choque resultante estilhaçou o piso de pedra, que já havia atingido o limite. Todo o chão desabou, e os zumbis das sombras abaixo fugiram aterrorizados, sem ousar entrar no campo de batalha de lâminas brilhantes. Tomoya não usou suas habilidades de Goru-Goru no Mi, mas em vez disso maximizou sua velocidade natural para se envolver em uma luta de espadas deslumbrante com o aquecido Moria. Essa batalha não só renovou a imagem de fraco e recluso de Moria como também permitiu que Tomoya ganhasse uma valiosa experiência de combate. Com o passar do tempo, tanto Tomoya quanto Moria inevitavelmente sofreram ferimentos na luta intensa, seus corpos sangrando e mostrando vários ferimentos. No entanto, Moria, que não se destacava em velocidade, sofreu mais. Para cada golpe que desferia em Tomoya, recebia 2 ou 3 em troca. O que frustrou Moria ainda mais foi que a defesa resistente do corpo de Tomoya anulou a maior parte do dano. Nessas circunstâncias, o resultado foi claro. Chiar. Num flash de eletricidade, suas 3 lâminas colidiram novamente. Desta vez, com o poder explosivo da espada destruidora de penhascos, Tomoya resistiu à força monstruosa de Moria. Pirralho, você não está lutando sozinho comigo. Moria, com um sorriso sangrento, permaneceu imperturbável, apesar de estar em desvantagem. Seus olhos brilharam enquanto ele zombava. Eu vejo claramente sua fraqueza, asilo das sombras. As sombras no chão rachado se transformaram em um enxame de morcegos, formando uma figura negra empunhando uma longa lâmina atrás de Tomoya. A sombra Moria, com um sorriso assustador, levantou sua lâmina e cortou as costas expostas de Tomoya. Os olhos de Tomoya brilharam em vermelho e, antecipando a trajetória de ataque da sombra, ele transformou parcialmente seu corpo em um estado elementar. Uau!
Arcos elétricos dançavam enquanto a lâmina sombria aparentemente fatal atingia o ar vazio, deixando um corte profundo no chão. Onde você viu uma fraqueza? Tomoya riu. Por algum motivo, o tom confiante de Moria o lembrou de um certo vice-almirante da marinha com a fruta defeituosa. A intangibilidade de uma logia? Que tipo de Akuma no Mi você comeu? Moria exclamou franzindo a testa. Ele sabia que o dono do restaurante do mar podia controlar raios, mas se fosse uma logia como a Pica Pica no Mi ou a Mera Mera no Mi, então o que havia de errado com o magma nas lâminas das espadas? Mesmo para um pirata experiente como Moria, isso era desconcertante. Seja qual for sua habilidade, observe enquanto eu o destruo em pedaços. Moria, com grande intenção de batalha, retraiu sua lâmina e cerrou o punho, cobrindo-o com a ki. Tomoya imitou seu movimento, embainhando Sandai Kitetsu e o Bashiri com um floreio, seu punho direito crepitando com raios e a ki. Asilo das sombras, soco duplo e forte. 80 milhões de volts, relâmpago negro. Bum! Os punhos de tamanhos e cores diferentes se chocaram no ar, liberando uma onda selvagem de energia. Desta vez não só o chão, mas até as paredes do castelo não conseguiram suportar a força e desabaram. Um trovão rugiu enquanto um raio serpenteava pelos destroços que caíam, aparecendo instantaneamente acima da cabeça de Moria. 100 milhões de volts, dragão negro do trovão. Usando a vantagem de velocidade da Goro Goro no Mi, Tomoya rapidamente seguiu em frente. Um dragão negro do trovão infundido com a ki rugiu do céu. Espada destruidora de penhascos. Ao mesmo tempo, uma erupção ígnea irrompeu sob Moria, enquanto colunas de pedra derretida explodiam como um vulcão. O poderoso dragão do trovão e o pilar de fogo colidiram no ar com Moria preso no meio. Bum! A explosão resultante criou uma pequena nuvem em forma de cogumelo, destruindo tudo em seu caminho. Zumbis das sombras escondidos nas proximidades foram atingidos por raios ou consumidos pela onda de calor, vaporizando-se instantaneamente em sombras que se dissipavam. A fraca luz do sol invadiu o campo de batalha, enquanto o telhado do castelo e partes das paredes externas foram destruídos pela explosão. Com todo o poder da Goro Goro no Mi liberado, Moria não era páreo para Tomoya. Tomoya-sama. Tomoya. Através das paredes quebradas, Aqua em fuga e Kana exausto avistaram Tomoya. Os rostos deles se iluminaram de alegria enquanto corriam para o lado dele. Os soldados zumbis que os perseguiam, embora xingando, recuaram ao ver o homem banhado em raios. Até eles perceberam que esse homem não era para brincadeira. Droga, como dói. Faz tempo que não apanhava tanto. Moria, ensanguentado, empurrou os escombros e se levantou com dificuldade. "Oh Ars, parem de brincar e voltem aqui." Moria gritou ao longe. Em segundos, o chão tremeu com os passos do gigante, e o desarticulado Ars apareceu no perímetro do castelo, seu rosto ameaçador a poucos metros de Tomoya e dos outros. Seguindo as pegadas gigantes na floresta, eles viram um Miau cansado, com as mãos no chão, ofegante. Em seu estado de pesadelo, Miau conseguia dominar o Ars. No entanto, como um zumbi morto-vivo sem dor e com a capacidade de persistir indefinidamente, o Ars era mais habilidoso em batalhas de resistência. Assim que as mais de 70 sombras amontoadas à força no corpo de Miau partiram, Miau naturalmente não conseguiu se igualar. Tomoya apenas olhou para o imponente Ars antes de voltar sua atenção para a Aqua. "Aqua, você ainda tem energia suficiente para usar a purificação?" Enquanto falava, ele estendeu a mão, agora transformada em eletricidade, para acariciar gentilmente a cabeça de Kana, enviando um fluxo constante de eletricidade para recarregá-la. "Claro, eu sou a deusa onipotente da água. A purificação deste nível é moleza. Eu vi você sendo perseguido por um bando de zumbis fracos, chorando e gritando. Calha a boca, calha a boca. Só consigo dar mais um tiro." Aqua, com sua pretensão exposta, bateu o pé com raiva. Do outro lado da rua, Moria, deleitando-se com o retorno de Ars, parecia alheio à conversa, declarando presunçosamente: "Hehehe, ex-Tomoya. Este é meu verdadeiro trunfo, a arma definitiva para lutar contra Kaido, o zumbi gigante indestrutível. Experimente o verdadeiro inferno." Assim que Moria terminou de falar, um círculo mágico azul sagrado se formou acima da cabeça de Ars. A luz ofuscante cegou Ars momentaneamente, e então ele desabou no mesmo lugar. Bum! O gigante caiu, esmagando inúmeras árvores. E a propósito, ele também achatou um certo homem transparente pervertido que tinha acabado de acordar sob o castelo. Moria olhou fixamente para sua criação mais preciosa, agora perdida, e seu sorriso congelou em seu rosto. Ora, Aqua, o que aquela cabeça de cebola estava dizendo agora há pouco?" perguntou Tomoya com um sorriso radiante. Entendendo a intenção de Tomoya instantaneamente, Aqua deu um sorriso travesso. "Não sei, algo sobre um trunfo, uma arma suprema. Provavelmente alguma piada local? Você é o especialista nisso. É assim que o inferno se sente?" Não, nem no inferno tem piadas tão baixas, hahaha." Ao lado deles, Kana piscou inocentemente. "Tomoya, por que essa piada não parece nada engraçada?" Moria: Droga. Como você ousa, como você ousa." Furioso, Moria ignorou o choque das habilidades de Aqua e rugiu. "Todas as sombras da ilha, venham até mim. Asilo das sombras." Baque. Todos os soldados zumbis no castelo, os zumbis da inteligência e até mesmo os zumbis em geral se preparando para um segundo ataque ao sonho sem fim congelaram e então desabaram, se contraindo. Sombras de todas as direções convergiram, derramando-se sobre Moria, que sorria loucamente. Seu corpo já robusto inchou visivelmente e sua pele escureceu ainda mais. Com seu tamanho crescente, a aura de Moria se tornou cada vez mais feroz. "Lembre-se bem deste momento, Moria, será inesquecível", disse Tomoya calmamente, ficando parado sem qualquer intenção de interromper Moria. Para subjugar um indivíduo tão indisciplinado, a força bruta não bastava. O que era preciso era um choque profundo em seu âmago. Caso contrário, Moria já teria se tornado subordinado de Kaido em vez de se esconder no mar do diabo, em busca de vingança. "O inesquecível será você, pirralho arrogante."
agora significativamente maior e um monstro completo, Moria rugiu. Ele levantou seu punho poderoso, com o objetivo de esmagar Tomoya e seus companheiros até virarem polpa. Aqua se encolheu instantaneamente, escondendo-se atrás de Tomoya. Depois de recarregar Kana, Tomoya recolheu a mão e fechou os olhos calmamente. Ao redor deles, o misterioso poder do tempo começou a fluir. Quando o punho gigante desceu, os olhos de Tomoya se abriram. Zavarudo, tosse, quero dizer, retroceder no tempo. Capítulo 180. No instante em que Tomoya usou o retrocesso temporal, uma ondulação peculiar se espalhou pelo espaço, congelando tudo como se o tempo tivesse parado. O punho maciço e escuro de Moria parou a poucos centímetros do rosto de Tomoya. Os olhos sanguinários e enlouquecidos de Moria, a expressão de pânico de Aqua escondida atrás de Tomoya, o rosto inocente e calmo de Kana, e até mesmo as figuras distantes de Miau, King, Brook e os piratas no litoral, todos estavam claramente visíveis, congelados no tempo. Então, o tempo começou a correr para trás. O punho de Moria retraiu-se em seu caminho original. As inúmeras sombras reunidas dentro dele explodiram como fogos de artifício, retornando aos seus hospedeiros originais de soldados zumbis. A forma de Moria voltou de gordo recluso para seu físico magro, musculoso e encharcado de sangue. Svi. A brisa do mar soprou e o tempo retomou seu fluxo normal. Reunião de sombras. O sorriso maníaco de Moria congelou enquanto ele recomeçava a conjurar seu golpe final. No fundo de sua mente, uma cena de 3 segundos depois surgiu. Lembre-se bem deste momento, Moria, será inesquecível para você. O inesquecível será você, pirralho arrogante. Graças ao lembrete claro de Tomoya, Moria lembrou vividamente de tudo o que aconteceria 3 segundos depois. Essa experiência bizarra e abrupta deixou Moria atordoado, com os olhos arregalados cheios de choque. O que está acontecendo? Nesta batalha intensa, será que despertei inesperadamente o Aqui de observação avançado prevendo o futuro? Hehehe. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso, com esse poder, derrotar Kaido está ao nosso alcance. Percebendo a causa, Moria cerrou os punhos, rindo histericamente, sua risada aguda e penetrante ecoando pelo castelo destruído. Depois de rir bastante, seus olhos se tornaram ferozes e selvagens novamente. Ele estava prestes a retomar o feitiço terreno de acumulação das sombras para eliminar a tripulação problemática do restaurante marinho. De repente, Moria notou algo incomum em Tomoya. O pirralho, antes arrogante, agora parecia sem energia, desabando nos braços da garota de cabelos azuis, perplexa, ofegante. Poderia ser. As pupilas de Moria se encolheram quando um pensamento que ele não queria reconhecer, mas que estava próximo da verdade, surgiu. Seu Aqui de observação não era forte. Apesar de anos de treinamento, não havia demonstrado nenhum progresso substancial. Durante esses anos em Thriller Bark, até começou a regredir. Como uma batalha de repente permitiu que ele previsse o futuro tão claramente por mais de 3 segundos. Pensando bem, a alegria inicial de Moria se transformou em calma. Suor frio começou a brotar em sua testa. Parece que você descobriu, Moria, disse Tomoya, ainda deitado nos braços de Aqua. A deusa boba era um travesseiro surpreendentemente confortável. Talvez ele devesse ficar ali para economizar energia. Tomoya, você ganhou outra habilidade extraordinária. Aqua se concentrou mais na estranha ondulação que sentirá antes. Embora fosse tola como uma deusa que podia conceder vários poderes aos reencarnados, seu sentido divino era aguçado o suficiente para captar traços da volta no tempo. Tomoya, você realmente sabe usar a técnica da irmã Lucoa. Os curiosos olhos roxos de dragão de Kana se arregalaram quando ela olhou para cima. Claramente, ela também podia sentir a anomalia. Lucoa do mundo de Kana era um dragão antigo e mais poderoso, com a terrível habilidade de controlar o tempo. Controlar as leis do tempo? Isso é impossível. Moria ficou completamente pasmo, a arrogância de um velho pirata desaparecendo enquanto ele gritava. Pirralho, quem é você mesmo? Uma pessoa com recursos tão incríveis, como seu nome não pôde ser ouvido nos mares antes? Tomoya balançou a cabeça levemente, mudando para uma posição mais confortável, e sorriu. Eu não disse isso quando nos conhecemos? Sou eu quem fará de você meu subordinado. Maldito pirralho. Moria cerrou os dentes, sacando sua longa lâmina com as veias saltando no braço. Mesmo que seja seu truque, o que você consegue fazer nesse seu estado de fraqueza atual? Acha que ainda consegue lutar comigo? Para ser sincero, não posso, mas... Sem terminar, temendo ser infectado pela tolice de Aqua se ficasse muito tempo, Tomoya se levantou e estalou os dedos. Kana, mostre a esse cara o que é um dragão ancestral. Kana entendeu imediatamente, assentindo obedientemente. Com a energia parcialmente restaurada pela recarga, ela saltou alto através do teto rachado do castelo. Uau! No segundo seguinte, seus chifres de dragão emergiram, e suas asas brancas e puras se abriram, soprando um vento feroz e gélido. Sua forma de dragão bloqueou a fraca luz do sol, projetando uma sombra enorme que envolveu Moria por completo. Suas pupilas verticais se moveram ligeiramente, seu olhar carregando uma aura intensa e opressiva. Um dragão? O restaurante do mar tem mesmo uma criatura que só existe em lendas? Moria engoliu em seco, seu rosto cheio de choque. Até ele ficou completamente atordoado com a visão incrivelmente real diante dele. Se você ainda acha que tem chance de vencer, posso sempre chamar os 3 a 5 mil piratas e o poderoso rei do navio, disse Tomoya alegremente. Rei, aquele com o motor do imperador, o loiro poderoso que dizem suprimir Garp Sengoku? O nome familiar lembrou Moria instantaneamente do conteúdo do jornal.
Ao lê-lo pela primeira vez, zombou das descrições exageradas, mas depois de vivenciar o poder de Tomoya em primeira mão e ver o dragão branco circulando sobre o castelo, começou a duvidar seriamente de sua conclusão anterior. Considerando a idade e a aparência de Tomoya, era evidente que King, que ele ainda não conhecera, devia ser o membro mais forte da tripulação do restaurante do mar. Uma mulher estranha que poderia derrotar o Ars instantaneamente, um gato de estimação musculoso, um dragão ancestral enorme e feroz, e um homem cujo coração pulsava como motor, além de 3 a 5 mil subordinados. Este era o restaurante do mar, a tripulação de Tomoya. Quanto mais Moria pensava, mais fraco seu Aki se tornava. Eventualmente, seu espírito de luta desapareceu completamente, e seus braços pendiam frouxos ao lado do corpo. Só agora ele percebeu, com um arrepio na espinha, que sua situação atual era ainda mais desesperadora do que quando enfrentou Kaido em vano. A simples menção do nome King por Tomoya, sem nem mesmo aparecer, já havia destruído a última defesa psicológica de Moria. Bem, Moria, você ainda acha que não podemos enfrentar os piratas fera de Kaido? Vendo que era a hora certa, Tomoya bateu palmas, pronto para apresentar uma oferta que nem Moria poderia recusar. Junte-se a mim e se você ficar mais forte no futuro, poderá me derrotar e se tornar o capitão. Ver o Ar ser derrotado instantaneamente teve um impacto profundo em Moria. Embora ele pudesse recuperar sua antiga glória e até superá-la, seu potencial era limitado. Não importava o quão rápido ele melhorasse, ele não conseguia superar Tomoya, que possuía o Poço dos Desejos. As palavras de Tomoya mergulharam Moria em profunda reflexão. Após um longo silêncio, Moria finalmente revelou um sorriso sombrio e perigoso, que lembrava o luar. Hehehe. Ter subordinados tão poderosos é realmente muito bom. Através de seu Aki de observação, Moria parecia ver um futuro maravilhoso e distante. Dando um longo desvio, Moria despertou um nível ainda mais elevado de Aki de observação, visualização. Se não tiver objeções, assine seu nome nesta lista de subordinados. Tomoya puxou com precisão um formulário de inscrição para a religião Axis da atordoada Aqua, jogando-o para Moria com um floreio. Como uma deusa, Aqua franziu a testa e tentou intervir. Espere um minuto. Eu não concordei em deixar essa cebola vil. Eu esperaria que o navio de Moria tivesse uma grande coleção de vinhos finos envelhecidos, disse Tomoya, despreocupadamente. Bem-vindo a bordo, cabeça de cebola. De agora em diante, você é um seguidor devoto sob a proteção da minha deusa. Moria, que acabará de assinar, pensando que era apenas um gesto simbólico. Algo parecia estranho, mas por que ele parecia ter caído numa armadilha? Devia ser um engano. Moria não pensou muito nisso porque ainda tinha algo que queria fazer. Sombras, juntem-se. Ao seu comando, todos os zumbis da ilha desmoronaram novamente, e suas sombras inundaram o castelo. Seu gordo desgraçado, brincando sujo com essa deusa? Aqua xingou com raiva. Ela gritou por Kana, mas Tomoya a deteve. Relaxa, Aqua. Não sinto nenhuma intenção assassina por parte daquele gordo. Chega. Seus desgraçados, onde vocês veem gordura nesses ombros musculosos? Moria, concentrado, fervia de raiva. Como Tomoya previu, disposto a se submeter, Moria não tinha intenção de continuar a luta. No momento em que o Ars foi derrotado instantaneamente, Moria percebeu que depender de zumbis criados a partir da habilidade de sua fruta para derrotar inimigos poderosos era pura fantasia. A batalha com a tripulação do restaurante do mar despertou o pirata egocêntrico. Parceiros, zumbis, nada disso importava. A verdadeira força vinha de si mesmo. O sonho deve acabar. Sombras, sumam. Resolutamente, Moria acenou com a mão, liberando as sombras reunidas como meteoros negros, arrastando caudas enquanto voavam pelo mundo todo. À medida que as sombras se dispersavam, Thriller Bark ficou significativamente mais silencioso, até mesmo a densa neblina se dissipou. A luz um pouco mais forte brilhou no rosto de Moria, restaurado com uma sensação de alívio e arrogância. Uma decisão bastante decisiva, Tomoya não pôde deixar de admirar. Este Moria rebelde e apaixonado era muito diferente do recluso preguiçoso de suas memórias, mas ainda parecia familiar. Na história original, Moria tinha a mesma expressão quando lutava contra Kaido em Onigashima. O motivo para recrutar Moria não foi apenas o título de Shichibukai e o potencial infinito da fruta sombra-sombra. O personagem de Moria, embora desagradável e até vil, valorizava muito seus companheiros reconhecidos. Mesmo em seu período mais oprimido, ele arriscou sua vida para confrontar o poderoso Barba Negra na Ilha da Colmeia e resgatar seu subordinado, Absalom. Então, qual é o seu plano agora? Duvido que meu navio possa acomodar alguém do seu tamanho, perguntou Tomoya. Não se preocupe, eu não volto atrás na minha palavra. Se não tiver medo, ficarei neste Thriller Bark, aprimorando meu Aki e minhas habilidades com frutas para lutar por você no futuro. Moria corou levemente com suas palavras arrogantes, acrescentando apressadamente, e claro, para encontrar uma chance de matá-lo e me tornar o capitão. Kitsundere. Mas você libertou as sombras. Como você vai treinar e desenvolver suas habilidades? Aqua apontou bruscamente. Moria ficou atordoado, piscando em silêncio. Ao perceber seu erro, seu comportamento mudou drasticamente, ele agarrou a cabeça em sinal de arrependimento e gritou. Não, de jeito nenhum. Tomoya balançou a cabeça, exasperado, sem saber qual dos dois de cabelo azul representava a sabedoria com mais precisão. Considere-se sortudo, Moria. Vim de boa vontade desta vez e trouxe um presente para você. Olhando para o castelo destruído sob seus pés, a boca sangrando de Moria se contraiu descontroladamente com boa vontade. Sim, claro. Vários milhares de piratas e alguns capitães competentes estão na costa. Use-os como precisar. Esse é o seu dom? Eles não são seus subordinados? Perguntou Moria, confuso. Ah, eu os peguei no caminho, respondeu Tomoya casualmente, cutucando o nariz. Maldito pirralho. Você me enganou. Moria, enfurecido, quase perdeu o controle. Apesar de algumas reviravoltas, a missão de Tomoya foi cumprida com sucesso. Agora era a hora de uma grande celebração com novos membros, Brook e Moria.
Ao ver Moria se juntar à equipe do restaurante do mar, Perona foi a primeira a concordar de todo o coração, encantada por estar perto da adorável Cana. Acordando confuso, Absalom ficou completamente perplexo, atingido por um raio, esmagado por Oars e de repente, um funcionário de restaurante? Quanto ao pervertido Dr. Ogbak, ele foi embora furioso, não aceitando a decisão de Moria de abandonar o exército zumbi. Mesmo que quisesse ficar, Aqua não permitiria que um profanador de vidas fosse seu seguidor. Por causa de Moria, Tomoya deixou Ogbak partir, sabendo que o médico logo desapareceria do cenário do mundo pirata. Com Aqua realizando seus truques característicos, o grande banquete começou. Brindando com bebidas, balançando ao redor da fogueira, o dueto de Usake de Binks de Brook e Miau flutuou pelo mar agora limpo, trazendo alegria e relaxamento sem limites. No dia seguinte, Moria, junto com Perona e Absalom, navegaram com o Thriller Bark para longe do mar sombrio e de volta para a brilhante luz do sol. Tomoya e sua tripulação continuaram sua jornada, escoltando os piratas sem sombras até um lugar seguro e intocado pela luz do sol, a prisão da marinha. Sim, ele realmente se importava com a vida deles e não estava apenas atrás de uma recompensa minúscula. Como Brook e Cana não eram desejados, eles eram perfeitos para receber a recompensa. Não era pelo dinheiro. Inesperadamente, logo após a separação, o Thriller Bark, navegando pela Grand Line, encontrou outro pirata formidável. Outro Shichibukai. Imperatriz Pirata Boa Hancock. Capítulo 181. O navio pirata Perfume Yuda, ostentando a bandeira dos piratas Kuja, estava discretamente ancorado na costa interna de Thriller Bark. As duas cobras marinhas gigantes que puxavam o navio arregalaram os olhos, observando com curiosidade o arco-íris colorido flutuando na superfície do mar. Eles pareciam um tanto perplexos, incapazes de entender por que um navio tão misterioso tinha uma visão tão estranha ao seu redor. Dentro do castelo negro parcialmente destruído no salão relativamente intacto, duas figuras imponentes se enfrentavam. Hehehe, que convidado raro. Não esperava que você, o imperador de Amazon Lily, aparecesse aqui tão raramente. Imperatriz Pirata Boa Hancock, você está aqui para brigar comigo? Moria, com bandagens enroladas no rosto, estava sentado em um sofá de couro, cruzando as pernas e olhando provocativamente para o visitante inesperado, Hancock. Moria, não tenho interesse em uma larva fedorenta como você, que se esconde na escuridão, respondeu Hancock. Ela usava um Shogun roxo sexy, e seus longos cabelos negros e brilhantes caíam em cascata sobre sua figura exageradamente perfeita. Embora tivesse apenas 19 anos, ela já exalava uma aura gélida e dominadora. Até mesmo um simples movimento ou uma palavra dela poderia cativar inúmeros homens. Nem mesmo o recém-resoluto Moria estava imune, seus músculos estavam tensos em constante vigilância. Atrás dele, Absalom, um pervertido notório, já estava apedrejado com corações vermelhos nos olhos, transformado em estátua. Nem Perona, tentando lançar um ataque furtivo com seus fantasmas negativos, foi poupada, petrificada pelo raio de amor de Hancock. Hancock sentou-se em sua cobra de estimação, Salomé, que se enrolou em um assento. Seus olhos azuis profundos brilhavam com arrogância e desdém indisfarçáveis. Espera aí, olhos azuis profundos? Azuis? Atrás de Hancock estavam Sandersonia, Marigold e vários oficiais piratas, todos exalando auras formidáveis. Estou aqui apenas para perguntar sobre o paradeiro do restaurante do mar. Dizem que eles entraram no Triângulo Florian, disse Hancock, inexpressivamente. O quê? Você veio pedir informações e fez uma entrada tão triunfal? Moria riu, então seu rosto endureceu ao perceber. Espere, você quer encontrar a equipe do restaurante do mar que atacou os dragões celestiais em Sabaldi? Da perspectiva de um pirata, seu primeiro pensamento foi que Hancock estava atrás da alta recompensa por Tomoya e sua tripulação. Isso era normal, já que piratas eram movidos pelo lucro, e mesmo a Imperatriz Pirata, com seu próprio reino, não estava isenta dessa verdade. Desculpe, não tenho nada para lhe dizer. Após descobrir o motivo, Moria apoiou a cabeça nas mãos entrelaçadas com uma atitude indiferente, mas resoluta. Apesar do pouco tempo que passou com Tomoya e sua tripulação, como ele os reconheceu como seus companheiros, ele os apoiou até o fim, sem demonstrar cortesia a ninguém. Então, você sabe o paradeiro deles? O olhar de Hancock tornou-se penetrante. As marcas de batalha em Thriller Bark eram evidentes. Somadas à atitude de Moria, ela considerou uma possibilidade angustiante e irritante. Aquela grande pessoa que matou um dragão celestial publicamente poderia Moria ter. Bum! Um relâmpago vermelho escuro crepitou enquanto a raiva de Hancock aumentava. Ela deu um passo à frente, seus belos olhos assassinos emitindo uma aura aterrorizante. Esse era o Akido conquistador da Imperatriz Pirata. Não fique tão arrogante. Este ainda é meu território, Gyaku Moria. Moria estendeu a mão para trás e sacou uma lâmina longa e brilhante, liberando sua aura para neutralizar diretamente o Akido conquistador de Hancock. A atmosfera tensa entre os dois Shichibukai fez com que as guerreiras amazonas de Hancock sacassem seus arcos longos em forma de cobra, mirando em Moria. Finalmente as auras de Hancock e Moria atingiram seu ápice. Se você quer levar a fama ao restaurante do mar, precisa passar por mim, o aliado deles. Ouse atacar a pessoa que eu reverencio e adoro, prepare-se para morrer. Ambos gritaram enquanto desferiam ataques um contra o outro, mas então pararam abruptamente congelados no ar, olhando um para o outro com os olhos arregalados. Aliado ao restaurante do mar? Aquela pessoa maravilhosa? A atmosfera em todo o castelo tornou-se inexplicavelmente estranha, repleta de uma sensação de vergonha. Espere, Boa Hancock, você se referiu aos membros do restaurante do mar como ótimas pessoas.
Finalmente Moria, com uma expressão peculiar, quebrou o longo silêncio. Como um Shichibukai que já havia encontrado Hancock diversas vezes, ele franziu a testa. Era difícil acreditar que houvesse alguém no mundo pirata que pudesse ser chamado de grande pessoa pela notoriamente feroz imperatriz pirata. Nem mesmo o mais forte Yonkou, Barba Branca, ou almirante da frota da Marinha Kong tiveram essa honra. Entendo, você foi encantado por aquela grande pessoa e se juntou a ela. Hancock assentiu levemente, parecendo calmo e até achando isso natural. Antes que Moria pudesse responder, a naturalmente arrogante Hancock jogou seus longos cabelos negros, os enfeites em forma de cobra em suas orelhas balançando, e se virou para sair com seus subordinados. Considerando que Moria era agora um aliado, Hancock estalou os dedos, libertando Absalom e Perona de seu estado petrificado. Espera, Hancock, eu ainda quero saber por que você chama aquele pirralho do Tomoya de uma ótima pessoa? Moria não conseguiu conter a curiosidade. A resposta o chocou. Hancock parou abruptamente, seu corpo emitindo uma forte intenção assassina novamente. Tomoya? Que absurdo é esse? O único que eu reverencio é Aqua-sama. Moria. Ah, Aqua? A garota com as terríveis habilidades de purificação, mas que parecia um pouco louca? Moria ficou perplexa. Entretanto, Hancock não tinha intenção de ficar ali, levando suas piratas para longe, desaparecendo de sua vista confusa. Enquanto isso, na pequena filial da marinha de uma ilha próxima, o lugar de repente ficou movimentado. Eles tinham acabado de receber milhares de piratas, incluindo a famosa supernova Mamba Negra. O oficial da marinha responsável estava sobrecarregado e contatou com urgência o quartel-general da marinha para solicitar navios que transportassem os prisioneiros. Quando o oficial perguntou quem era o responsável, o comandante do esquadrão, com o rosto cheio de espanto, respondeu: um homem esqueleto que ficava dizendo "Yo-oh", e uma garotinha fofa que ficava dizendo "Magia Bakunai" constantemente. O oficial do QG ficou perplexo, mas não insistiu. Que combinação estranha. Investigar isso seria trabalhoso e com nossos salários miseráveis, não vale o trabalho extra. Pensando em sua próxima missão em Water 7, o homem suspirou de frustração. O comandante da unidade ficou chocado com essa preguiça flagrante, mas respeitosamente saudou, entendido, porque o homem diante dele, apesar da aparência, era um candidato a almirante da marinha, conhecido como Kizaru Borsalino. Enquanto Kizaru esperava para transferir os piratas Brook e Kana, segurando a grande recompensa, já haviam retornado ao sonho sem fim. Com fundos e suprimentos reabastecidos, o restaurante do mar rompeu as ondas, continuando sua jornada na Grand Line em constante mudança. Tomoya, como de costume, estava sentado na recepção, lendo calmamente um jornal. Aqua, tendo se recuperado do seu estado de embriaguez, cambaleava como uma louca. Ela tinha esquecido de saquear os tesouros e vinhos finos do navio de Moria, perdendo itens valiosos. King, que normalmente levantava peso silenciosamente num canto, estava relaxando de forma incomum no convés com Miau, pescando na brisa do mar. De acordo com Tomoya, treinamento e trabalho excessivos seriam contraproducentes. Então tanto o maníaco por músculos quanto o entusiasta por invenções estavam tirando uma rara folga. O infantil Brook sentou-se à espreita no topo do mastro do navio, contando a Kana histórias de suas aventuras passadas e o conto da baleia Labon. Depois do caos no Thriller Bark, o restaurante do mar desfrutou de um momento relativamente tranquilo. O destino final deles era outro Shichibukai, Alabasta do Crocodile. Além de recrutar e aprimorar aqui, Alabasta tinha um motivo essencial para a visita de Tomoya. O país assolado pela seca era o lugar perfeito para a Aqua reunir um grande número de seguidores. Se tivesse sucesso, a deusa idiota poderia ganhar dezenas de milhares de seguidores. Embora Tomoya pudesse prever o rosto arrogante e presunçoso de Aqua, era inegavelmente a melhor opção para elevar toda a tripulação e o passo final antes de entrar no perigoso novo mundo. Mas antes disso, eles precisavam atualizar o navio. Com o número crescente de tripulantes, o sonho sem fim estava ficando apertado. Embora Miau pudesse lidar com as modificações, navegar no novo mundo exigia um construtor naval profissional familiarizado com a Grand Line. Assim, o próximo destino da ilha era, claro, Water 7, onde a antiga arma Pluton foi construída. Coincidentemente, o Water 7 tinha uma lenda sobre Aqua Laguna, o deus da água. Durante a viagem, ocasionalmente piratas gananciosos em busca de grandes recompensas atacavam, apenas para serem derrotados. Havia também grupos mercantes e até navios da marinha vindo genuinamente para uma refeição. No entanto, esses eram episódios menores para Tomoya agora. Até que um navio pirata especial se aproximou rapidamente por trás, chamando sua atenção. A bandeira do crânio da serpente de 9 cabeças tremulava ao vento. Os piratas Kuja o seguiram por todo o caminho. Preparem-se todos para receber nossos convidados especiais. Tomoya chamou toda a sua tripulação para o restaurante do primeiro andar, ancorando sonhos sem fim para aguardar a chegada dos piratas Kuja. Conhecendo a história original, Tomoya entendeu por que Hancock apareceu de repente. Os dragões celestiais foram a chave para quebrar as defesas psicológicas de Hancock. Embora ele não pudesse igualar a indiferença de Luffy ao charme dela, conquistá-la não seria um problema. Foi por isso que ele priorizou o recrutamento de Moria e Crocodile. Comparado com aqueles dois veteranos teimosos, sua infâmia por matar um dragão celestial tornou a conquista de Hancock muito mais fácil. Inesperadamente, Hancock veio até ele antes que ele pudesse alcançar a Amazon Lily. O olhar animado de Hancock confirmou seus pensamentos. Logo, o sonho sem fim e o perfume Yuda estavam conectados. No longo tapete vermelho estendido sobre a ponte de madeira, o frio e orgulhoso Hancock chutou um gatinho desconhecido para longe, caminhando em direção a Tomoya e sua tripulação. Aqueles que não conheciam Hancock como Aqua ficaram chocados e cautelosos. Seu charme cativante e aura formidável indicavam que ela não era uma inimiga comum. Que beleza estonteante, meus olhos quase saltaram para fora, embora eu seja um esqueleto sem olhos. Yo-oh!
O velho pervertido Brook, tão ousado como sempre, aproximou-se com uma pergunta sincera. Então, linda moça, posso ver sua foto? Sem nem mesmo usar o raio amor, o olhar desdenhoso de Hancock petrificou Brook, transformando-o em uma estátua. Droga, mulher! O que você fez com o Brook? Raio de amor. Era o raio de amor, miau. Baque. A presença arrepiante deixou a tripulação tensa, pronta para a batalha. Relaxe, ela está aqui por mim. Tomoya, com um sorriso calmo, parou sua tripulação impulsiva. Para espanto de Aqua e dos outros, ele caminhou confiantemente em direção a Hancock. Imperatriz pirata boa Hancock, eu não esperava te encontrar assim. Sim, sou eu quem você procura. Antes que ele pudesse terminar, um raio rosa o transformou em outra estátua realista, parada ao lado de Brook na brisa do mar. Quem é esse canalha bloqueando o meu caminho? Hancock passou pela estátua de Tomoya, seus saltos altos vermelhos parando diante da Aqua azul brilhante. Reconhecendo seu ídolo há muito admirado, os olhos azuis de Hancock brilharam, e sua arrogância gélida se transformou em profunda afeição. Finalmente conheci você, Aqua-sama, que desafia a autoridade do governo mundial e ignora os dragões celestiais. Aqua, pronta para dar um soco, ficou atordoada. Levando vários segundos para processar, a deusa estúpida viu o olhar devoto naqueles olhos da mesma cor. Uma faminha. Ela acenou com os braços, cancelando o soco divino que havia acumulado. Quando ela estava prestes a pedir a Hancock para libertar Tomoya e Brook da petrificação, as próximas palavras de Hancock deram um curto-circuito em suas limitadas células cerebrais. Casamento? Mas eu não recusaria, Aqua-sama, não é muito cedo? Aqua, que? Não, onde no mundo você ouviu falar de casamento pelo que eu disse? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 182. A profundidade inesperada dos sentimentos de Hancock foi demais, até mesmo para Aqua, uma deusa que nunca se envergonhara de nada. Pela primeira vez, a devoção fervorosa de uma fã a fez arrepiar com uma sensação semelhante ao medo. Com a declaração de Hancock, Miau e King também ficaram petrificados, embora não literalmente desta vez. A visão de uma mulher tão dominadora e bela querendo se casar com Aqua estava além da compreensão deles. Magia Bakunai, Kana exclamou, incapaz de compreender totalmente a situação. Foi mesmo cedo demais? Então vamos falar sobre o casamento amanhã, disse Hancock, mordendo a unha do polegar, com o rosto demonstrando profunda angústia. Ela pareceu tomar uma decisão difícil, abrindo a boca lentamente. Se for possível, podemos conversar direito, Aqua-sama? Hancock tinha absoluta confiança em seu charme. Até as mulheres inevitavelmente se apaixonariam por ela. Ver Aqua permanecer indiferente, até mesmo demonstrando sinais de irritação com a proposta, só fortaleceu a determinação de Hancock. Seu amado era diferente de todos os outros. Como uma das Shichibukai mais espertas, Hancock mostrou um pouco mais de astúcia do que seu lado romântico e ingênuo original. O que há para falar, seu tolo? Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Eu sou uma deusa, uma poderosa deusa da água. O pânico de Aqua a fez voltar ao seu dialeto nativo, pois sua inteligência limitada não conseguia captar as nuances sutis nas palavras de Hancock. Ela rejeitou firmemente a ideia de casamento. Este lugar não é apropriado para uma conversa. Vamos entrar no restaurante, disse uma voz calma. Era a voz de Tomoya. Hancock, dividida entre a alegria de conhecer seu ídolo e o medo de seu passado como escrava, reagiu com choque. Virando-se, ela viu o homem que ela havia petrificado antes caminhando em sua direção, perfeitamente bem. Como isso é possível? Como aquele homem se libertou da habilidade de Hancock-sama? Como ele fez isso? Como um homem pode resistir ao charme de Hancock-sama? Os piratas cujas seguidores de longa data de Hancock pareciam ter visto um fantasma. Sandersonia e Marigold, irmãs de Hancock, ficaram igualmente chocadas com os olhos arregalados. Tomoya, sabendo que Hancock não queria fazer mal a ninguém, foi cauteloso, mas não tolo o suficiente para ficar imobilizado, expondo sua tripulação a riscos desconhecidos. Usar seu Aqui de conquistador recém-despertado para resistir ao fascínio dela não foi o suficiente. Então ele ativou sua habilidade de voltar no tempo pouco antes de ser petrificado. Hancock, em meio ao choque, deixou seus oficiais no perfume Yuda e levou apenas suas duas irmãs para o restaurante, seguindo Tomoya. Depois que Miau confirmou que elas não eram inimigas, ele serviu chá para as três irmãs. Cara, como você fez isso? Hancock perguntou friamente, dirigindo-se a Tomoya com uma seriedade e respeito recém-descobertos. Tomoya, parecendo cansado, sorriu calmamente, mas não ofereceu nenhuma explicação específica, deixando Hancock refletir por conta própria. Ele ficou um pouco surpreso com a aparência de Marigold, tão diferente de sua forma rechonchuda e parecida com uma cobra 10 anos depois. Antes disso, acho que você deveria explicar por que nos procurou, Imperatriz Pirata Boa Hancock, disse Tomoya, ajustando a respiração e olhando nos olhos de Hancock. Descobriu que esse truque o ajudava a manter os pensamentos puros. Quanto mais Tomoya a encarava, mais as sobrancelhas de Hancock se franziam. Muitas figuras poderosas a haviam encarado, mas este jovem era o primeiro de sua idade a fazê-lo com tanta compostura. Suas palavras também deixaram Aqua e os outros tensos. Outros Shichibukai? Desde o incidente no arquipélago de Sabaldi, eles encontraram 3 Shichibukai em apenas alguns dias. Da perspectiva de um pirata, ele estava certo, pensou Tomoya. Já deixei claro. Vim ver Aqua-sama, que matou um dragão celestial, para entender que tipo de pessoa extraordinária ela é, respondeu Hancock, voltando sua atenção para a Aqua. Normalmente ser tão elogiada faria Aqua se gabar, mas o olhar intenso de Hancock a deixava desconfortável. A deusa da água que não temia nada finalmente encontrou alguém que a deixava nervosa. E como parceiros de Aqua-sama, vocês que participaram do ataque aos dragões celestiais são pessoas dificilmente passáveis, acrescentou Hancock. Tomoya sabia que isso era um grande elogio vindo de Hancock, mas seus parceiros pensavam diferente. Como assim, quase passável?
Eu sou um Pokémon de primeira linha, Miau, retrucou Miau. Kana é um dragão muito feroz, rugido. Kana acrescentou juntando-se à postura de Miau. King, no entanto, se contraiu silenciosamente, sentindo a profunda malícia do mundo em relação à sua mera humanidade. Ser humano era um estado lamentável. E por que você se importa que nós matamos dragões celestiais, seu pervertido? Aqua não conseguiu se conter e não deu a mínima para Hancock. Preciso perguntar, Aqua-sama, por que você atacou os dragões celestiais? O rosto de Hancock demonstrava dor só de mencioná-los. Seus olhos brilhavam de expectativa enquanto olhava para Aqua. Aqueles que se dizem deuses, mas brincam com seus súditos e os assassinam, merecem ser espancados. É natural, não é? Disse Aqua, cerrando o punho. Bater em escória assim não precisa de motivo. Eu simplesmente não gosto deles. Como uma deusa amada por seus seguidores, a ideia de Aqua era que Deus se referia a ela. Mas para Hancock e suas irmãs isso teve outro impacto profundo, trazendo lágrimas aos olhos. Aqueles eram os dragões celestiais, nobres do mundo, protegidos por almirantes da marinha, intocáveis e inabaláveis. Ao ouvir a resposta de Aqua, Hancock não conseguiu manter a calma. Seu corpo tremeu, revivendo seu passado infernal, mas ela finalmente se abriu, abandonando suas últimas defesas. Aqua-sama, você perguntou por que isso importa para mim, disse Hancock, respirando fundo. Ela se virou, expondo as costas para Aqua, revelando uma marca vermelha gritante, o casco do dragão celestial. Esperei por alguém como Aqua-sama, achando que levaria um tempo absurdamente longo. Mas sou muito sortuda, disse Hancock, com lágrimas escorrendo pelo rosto após relembrar seu passado. Sônia e Marigold, caindo no chão, choravam incontrolavelmente, esgotadas de todas as forças. Então, é isso, disse Aqua, despreocupada, mastigando batatas fritas. Como deusa guiando almas, ela já tinha visto muitas histórias piores que a de Hancock. Isso não era incomum para ela, ou mesmo para os mais velhos e experientes Brook, King e Miau, que permaneceram solenemente em silêncio. Depois de terminar suas batatinhas, Aqua bateu palmas, levantou-se e se aproximou das irmãs que choravam. Embora não quisesse se envolver, vendo a devoção sincera deles, ela os reconheceu como seus fiéis. E como adepta da religião Axis, ela não podia ignorá-los. Não importa o mundo, sempre haverá escória. Se você quer vingança, leve a sério. Meus seguidores podem alcançar qualquer coisa se dedicarem. Se não, não se culpem, culpem o mundo. Se você não tem coragem de enfrentá-los, então fuja. Correr não é perder, é ganhar. Sua expressão séria parecia sagrada à luz do sol que entrava pela janela, desde que se ignorasse seu estranho credo. Correr não é perder, é ganhar. Hancock murmurou repetindo as palavras de Aqua. Depois de vários segundos, ela pareceu recuperar a clareza, levantando-se com determinação renovada e retomando sua postura orgulhosa e feroz. Agora eu entendo. Obrigado por me dar coragem, Aqua-sama, disse Hancock. Aqua assentiu em agradecimento e tirou um panfleto da religião Axis do decote. Acredite em mim e você terá uma nova vida, ela disse alegremente. Ah, esta, está aí a nossa certidão de casamento? Hancock corou, seus olhos se transformando em corações. Que certidão de casamento? Este é um formulário de inscrição para a religião Axis. Aqua gritou com lágrimas escorrendo pelo rosto. De fato, ela não conseguiria lidar com uma mulher tão apaixonada e estranha como Hancock. No final, Hancock se juntou à religião Axis, mostrando muito respeito por Tomoya como parceiro de Aqua. Enquanto Hancock relutantemente conduzia suas irmãs e oficiais piratas de volta ao Perfume Yuda para retornar à Amazon Lily, Tomoya permaneceu em silêncio, sem interferir. Embora a situação não tenha se desenrolado como ele esperava, e o estado mental de Hancock pudesse se tornar, bem, peculiar, os piratas Kuja se aliaram firmemente ao restaurante do mar. Com a adesão dos piratas Kuja, toda a nação de guerreiras de Amazon Lily agora fazia parte da aliança, fortalecendo ainda mais o relacionamento delas com Riley e Shaq. O poder de combate da equipe aumentou significativamente. Com isso não importava quem matou os dragões celestiais. Hancock acabaria descobrindo. Assim, o encontro com os piratas Kuja foi concluído, e o restaurante do mar continuou em direção ao Water 7. Enquanto isso, nas proximidades, Kizaru havia completado a transferência pirata. Entregando os piratas ao seu ajudante para transporte até Impel Down, ele olhou para o pôr do sol e se espreguiçou preguiçosamente. Está quase na hora de ir embora. É tarde demais para ir para o Water 7 agora. Vou cortar as unhas e vou amanhã, disse ele, com a voz tão preguiçosa quanto as ações, sem a garra de um candidato a almirante da marinha. Se um fantasma negativo passasse por ele, provavelmente se demitiria na hora, procurando um lugar para tomar chá e relaxar. E pensar que ele diria isso sem rodeios. Até a preguiça dele é super legal, vice-almirante Kizaru. Perto dali, um novo recruta da marinha exclamou com admiração. Os olhos de Kizaru se moveram ligeiramente, seu olhar caiu sobre o jovem recruta com um olhar astuto. Isso não é preguiça, meu jovem. Eu enfrento criminosos perigosos diariamente. Se eu não me mantiver em ótimas condições, enfrentar monstros pode ser o meu fim. Capítulo 183. Graças às modificações e melhorias de Miau, o sonho sem fim agora navega muito mais rápido do que um veleiro comum. Na manhã seguinte, eles chegaram à ilha da cidade aquática, cercada por riachos cristalinos e repleta de paisagens oníricas. Eles chegaram a Water 7, uma das ilhas mais exclusivas da Grand Line. De pé na proa do sonho sem fim, Tomoya olhou para a ilha distante, rica em memórias pessoais. O duelo entre Luffy e Usopp, as técnicas visualmente impressionantes de Rokushiki, o passado tocante do pervertido Frank e do Sr. Tom, o sacrifício de Robin e a emocionante despedida de Mary, tudo profundamente conectado ao Water 7.
Foi uma mistura perfeita de paixão, comédia e momentos emocionantes, tornando-se seu arco favorito na história original, sem dúvida. Infelizmente, naquele momento, o trem marítimo ainda não parecia operacional. Observando o mar vazio ao redor de Water 7, Tomoya não pôde deixar de suspirar de arrependimento. Mas o lado bom é que o melhor construtor naval do mundo, que construiu o navio do Rei Pirata, o Homem-Peixe-Cabeça de Touro Tom, ainda não havia sido executado pelo governo mundial. Esta foi realmente uma boa notícia. Uau! Esta ilha é incrível, com água cristalina por toda parte, exclamou Aqua animada, olhando ansiosamente para Water 7. Para a deusa tola, esta cidade movimentada construída sobre a água era quase como um sonho que se tornou realidade. É este o lugar onde a suposta arma ancestral Pluton foi criada? Parece que vale a pena explorar. Miau. Empoleirado no arco, os olhos de Miau brilhavam de interesse pela renomada arma. Se ele conseguisse obter um pouco de sua tecnologia, seria fantástico para a máquina de segunda geração. Miau. Uma ilha cercada por água, que incrível. Não alta o suficiente, Kana agarrou o corrimão com as duas mãos, suas perninhas cobertas por meias brancas balançando no ar, revelando apenas sua cabeça. Isso é mesmo Water 7? Parece completamente diferente do que eu me lembrava, mesmo eu sendo apenas uma caveira sem cérebro. Yo! A piada fria de Brook permaneceu estável como sempre. Falando de Water 7, ele se lembrava vividamente. De certa perspectiva, foi a última ilha visitada pelos piratas Rumbar. Partiram daqui, atravessaram o Triângulo do Diabo e encontraram a ruína diante de um inimigo formidável. Sua lembrança de Water 7 é de mais de 50 anos atrás, certo? Tomoya murmurou baixinho. Enquanto todos a bordo do restaurante do mar esperavam ansiosamente para explorar o Water 7, King permaneceu sozinho em um canto, levantando pesos em silêncio. Com esforço incansável, ele mais uma vez superou seus limites, agora capaz de balançar um haltere de 80 quilos com facilidade. Vindo de um mundo onde havia monstros por toda parte, sua taxa de crescimento era impressionante. Embora no mundo pirata, mesmo 80 quilos não fossem suficientes para levantar algumas espadas pesadas. Com expectativas variadas, o sonho sem fim seguiu em frente, atracando gradualmente no Porto 1 da Water 7. Depois de pagar a taxa de administração apropriada ao administrador do porto, Tomoya e seus companheiros desembarcaram na sonhadora cidade aquática. Embora seu navio, a sonho sem fim, inevitavelmente revelasse suas identidades. Os indivíduos mais procurados ainda usavam máscaras para cobrir seus rostos e evitar problemas desnecessários. Seus crimes de matar um dragão celestial e desafiar a autoridade do governo mundial foram considerados mais sérios do que os crimes típicos de queimar, matar e saquear. Uma vez expostos na ilha, eles enfrentariam não apenas caçadores de recompensas e fuzileiros navais comuns, mas algo muito mais perigoso. Que tipo de piada é essa, Tomoya? Eu sou a deusa da água, a deusa da água. Como pude fazer algo tão sorrateiro e vergonhoso? Miau e King não se importaram, mas o arrogante e egocêntrico Aqua protestou veementemente contra o uso da máscara. Vou te dar 100 mil beli como mesada, disse Tomoya, levantando um dedo. Não se trata de dinheiro. Usando uma máscara tão surrada, onde está minha dignidade de deusa? Aqua, excepcionalmente, não demonstrou interesse no dinheiro. 200 mil. Tomoya acrescentou outro dedo à mão levantada. Hehe, você deve ter entendido errado alguma coisa. Eu disse que não sou o tipo de deusa humilde que dá valor ao dinheiro. Desta vez, os olhos azuis de Aqua piscaram por 2 segundos e meio, mostrando uma clara hesitação. 500 mil. Tomoya estendeu a mão inteira, seu tom ficando frio. Se isso ainda não for suficiente, então fique no navio e espere até encontrarmos um construtor naval adequado. Hehe, veja bem, eu sou muito bom em atuar. Aqua, que planejava arrancar mais dinheiro dele, rapidamente aceitou a máscara e a usou na velocidade da luz. Macio como uma migalha, pensou Tomoya, sorrindo para sua estratégia bem-sucedida. Sabendo da propensão de Aqua para causar problemas, ele não a deixaria sozinha guardando o navio. Quem sabia que tipo de confusão ela criaria na ausência dele? Alugando um veículo de transporte chamado Bull do administrador do porto, o grupo, puxado por bois marinhos, entrou oficialmente no movimentado e animado Water 7. Após um breve passeio, Tomoya soube pelos moradores locais sobre a localização da companhia de construção de navios do Tom, o estaleiro de renome mundial onde Tom trabalhava. Era um grande estaleiro construído em terreno plano, com diversas máquinas profissionais de construção naval e capatazes ocupados trabalhando nelas. Estacionando o Bull ao longo do canal da cidade, Tomoya conduziu seus companheiros até a famosa entrada do estaleiro. Antes que pudessem entrar, uma senhora idosa com um senso de moda único, usando uma cartola e ostentando cabelos longos, fofos e verde claros, os cumprimentou. Por sua aparência distinta de flor, Tomoya a reconheceu instantaneamente. O futuro chefe da estação de trem marítimo, o Homem-Peixe Kokoro. Embora já tenha sido uma sereia super bela, Kokoro agora parecia com o que seria 10 anos depois, com batom rosa em formato de coração, corpo acima do peso e um rosto cheio de rugas. Quanto à sua neta Chimney e ao coelho de estimação, eles provavelmente ainda não tinham nascido. Visitantes dos mares exteriores, o que vocês têm a ver com a companhia de construção de navios do Tom? Kokoro tomou um gole de vinho tinto, seus olhos examinando Tomoya mascarado e seus companheiros, sua fala levemente arrastada. Tomoya estava prestes a perguntar sobre o Sr. Tom quando Brook deu um passo à frente, caminhando em direção a Kokoro com determinação. De jeito nenhum. King, inexpressivo como sempre, ficou surpreso. Embora pudesse imaginar o que estava prestes a acontecer, ainda achava difícil acreditar. De jeito nenhum, isso é muito. Até mesmo a inescrupulosa Aqua ficou atordoada. Mas o que era inevitável ainda aconteceu. Brook parou diante de Kokoro, fez uma reverência muito cavalheiresca e então levantou a cabeça, com as órbitas oculares vazias fixadas nela. Posso ver sua panela?
Viu só, seu pervertido. Miau, incapaz de suportar, apareceu atrás de Brook, com a boca cheia de dentes afiados, e deu um tapa no crânio de Brook. Um caroço vermelho cresceu instantaneamente na cabeça de Brook. Ahaha, seu garotinho engraçado. Você estava tentando ver minha calcinha? Essa máscara de caveira deve ter te dado coragem. Ignorando as palavras de Brook, Kokoro riu muito. Não, eu realmente sou um esqueleto, corrigiu Brook, pressionando a protuberância na cabeça. E tenho mais de 80 anos e Aparentemente um pouco embriagado, Kokoro ignorou as palavras de Brook, relembrando. Suas palavras me lembram de bons tempos. Apesar da minha aparência atual, eu era muito popular na juventude. Meus pretendentes quase faziam fila na Rua dos Homens Peixe. Mas ninguém foi tão ousado quanto você. Por exemplo, o primeiro pretendente. Isso não está indo longe demais, moça. Tomoya pensou, esfregando a testa, surpreso com a forma como as coisas tinham acontecido no estaleiro. Kana, ao lado dele, imitou seu gesto, colocando sua pequena mão na testa. Quando Kokoro começou a falar sobre seu terceiro pretendente, Tomoya interrompeu. Na verdade, estamos aqui para pedir ajuda ao Sr. Tom com o nosso navio. Você sabe onde ele está agora? Ao ouvir o nome do Sr. Tom, Kokoro finalmente saiu do seu devaneio nostálgico. Sr. Tom? Desculpe, sou apenas uma senhora idosa sem nada para fazer. Não sei onde ele está. Devido à reputação do Sr. Tom como o melhor construtor naval do mundo, pessoas de outros mares frequentemente vinham em busca de seus serviços. Mas ele estava ocupado construindo o trem marítimo e não podia ser perturbado por questões triviais. Era para evitar tais perturbações que Kokoro costumava ficar perto da entrada do estaleiro. Você já foi secretária do Sr. Tom. Como não sabe onde ele está? Pensou Tomoya, embora mantivesse a expressão neutra. Levantou 2 dedos. Nosso orçamento é de 2 bilhões. Quanto? Kokoro guardou silenciosamente sua garrafa de vinho. 200 bilhões de Beli. Por aqui. O Sr. Tom está esperando por você na oficina. A atitude de Kokoro mudou instantaneamente, agora liderando o caminho com entusiasmo. Construir o trem marítimo foi um empreendimento longo e custoso. Projetos pequenos eram perda de tempo, mas 2 bilhões eram outra história. Uma mulher gananciosa, Miau, murmurou Miau. Ao ouvir isso, Aqua virou a cabeça, fingindo não ouvir enquanto assobiava indiferentemente. Segundos depois, percebendo que não tinha mais um papel a desempenhar, ela apontou para Kokoro à frente, corrigindo Miau. Ela não é humana, sabia? Miau? Miau estudou Kokoro, confuso. Embora eu não tenha certeza dos detalhes, ela definitivamente não é humana, afirmou Aqua. Até King e Brook voltaram seus olhares curiosos para Kokoro. Esqueci de mencionar? A garotinha tem razão. Eu não sou humano, mas um homem-peixe. Kokoro, tendo ouvido, virou-se para explicar. Apesar de responder à pergunta de Miau, seus olhos cansados focaram em Aqua. Embora Aqua usasse uma máscara e eles estivessem se encontrando pela primeira vez, Kokoro sentiu uma inexplicável sensação de familiaridade e conforto vindo da garota de cabelo azul, que lembrava seus dias livres nadando no mar com o rabo solto. Essa conexão sincera foi parte do motivo pelo qual Kokoro decidiu ajudar. Dinheiro era essencial, mas ela não permitia que estranhos conhecessem o Sr. Tom tão casualmente. Assim como a sereia vendida como escrava em Sabaldi, Kokoro não imaginaria que a garota atrás dela fosse a genuína deusa da água, o símbolo do mar. Tanto as sereias quanto os homens-peixe tinham uma afeição inata por Aqua. Dizer o quê? Brook e Miau ficaram atordoados com a revelação de Kokoro. Tendo já visto uma sereia em Sabaldi, Miau e King ficaram menos afetados. Mas Brook, que não havia chegado à Ilha dos Homens-Peixe, sentiu sua imagem ideal de sereias destruída. Ei, todas as sereias são assim? Até Kana não conseguiu evitar perguntar. O fato de Kokoro ser uma sereia deixou uma impressão significativa. Não, veja bem, ela tem pernas agora, então ela não conta mais como uma sereia, disse Tomoya, dando um tapinha na cabeça de Kana. Ei, que grosseria, rapaz. Eu ainda estou aqui, ouvindo. Kokoro protestou com o rosto sombrio. Não se deve ensinar crianças assim. E se elas adquirirem maus hábitos? Kokoro não poderia imaginar que a criança diante dela tinha mais de 14 mil anos. Apesar das interrupções, o grupo de Tomoya e Kokoro iniciaram uma conversa. No caminho, eles encontraram Belry, um capataz de navio que usava cordas como armas e estava sendo perseguido por cobradores de dívidas até o estaleiro. Logo, em uma oficina repleta de rascunhos de design, Tomoya conheceu o melhor construtor naval do mundo da época. O homem-peixe cabeça de touro, Sr. Tom. Capítulo 184. Então, você quer modificar o navio atual para expandir sua escala, disse Tom, pensativo. Sentando-se de pernas cruzadas em um chão coberto de correntes de ar após a apresentação de Kokoro. Ele então olhou para Tomoya e perguntou, quais são exatamente os seus requisitos? O projeto do trem marítimo exigia uma quantia significativa de fundos. Assumir esse acordo de 2 bilhões de belis de fato aliviaria grande parte da pressão financeira. Nosso navio atual é um restaurante marítimo. Se possível, gostaria de convertê-lo em um navio convencional adequado para o novo mundo, respondeu Tomoya. Eles agora eram grandes criminosos procurados pelo governo mundial, e continuar administrando um restaurante à beira-mar atrairia muita atenção. No caótico novo mundo seria fácil se exporem, atraindo problemas e perigos desnecessários. Além disso, dada a força atual da equipe, eles poderiam facilmente capturar alguns piratas por dinheiro. Ser caçadores de recompensas significava que não precisavam se preocupar em manter sua reputação. Se necessário, havia também uma cidade inteira de ouro em Scipieia.
O tamanho e a escala de um navio são determinados pela sua quilha. Se for um restaurante marítimo espaçoso, o efeito da modificação será bastante significativo, disse Tom, levantando-se e dando tapinhas nos joelhos. No entanto, devo dizer que com um orçamento de 2 bilhões de belis, pode ser mais econômico construir um novo navio. Mesmo com suas habilidades de ponta, modificar um navio não escapava às limitações da estrutura original. Simplificando, ele poderia usar 2 bilhões de belis para construir um navio grande com quase 100 metros de comprimento, mas não conseguiria expandir um navio de 20 metros para 50 metros. Desculpe, mas preferimos modificá-lo. Dinheiro não é problema, respondeu Tomoya sem hesitar. Ele entendeu o valor e o potencial de construir um novo navio, mas o sonho sem fim, um presente de 3 carpinteiros da Vila Fuxia, esteve com ele e Aqua desde o começo. Eles cruzaram o Mar do Leste, a Montanha Reversa e Skipjaea juntos, formando uma equipe de 6. O vínculo com o navio era insubstituível, era como o 7º membro da tripulação. A menos que estivesse irreparável, ele não poderia abandoná-la. Como ele o nomeou, o navio representava sonhos sem fim. É isso mesmo, esse cara também tem trabalhado muito duro. Aqua interrompeu. Após esse período de aventuras, ela passou a considerar os sonhos sem fim como seu lar. Com seus sentidos aguçados, ela até percebeu uma existência mais profunda dentro do navio. Entendo, vocês realmente amam o seu navio, disse Tom, rindo da determinação deles. Nesse caso, estou ansioso para vê-lo. Respirando fundo, Tom estendeu a mão para Tomoya. Eu aceito o trabalho. Enviarei alguém para inspecionar o navio, e então você poderá levá-la para a doca de modificações. Estou ansioso para trabalhar com você, disse Tomoya, apertando a mão grande e poderosa de Tom. Estou ansioso por isso. A propósito, gostaria que nosso construtor naval participasse do processo de modificação. Tomoya apresentou Miau. Não se deixe enganar pela aparência dele. Ele é um cientista muito habilidoso em nosso navio. Mesmo que você me elogie, eu não ficarei feliz, Miau. Miau, satisfeito com o título de cientista muito habilidoso, coçou a cabeça com um sorriso orgulhoso. Um animal de estimação falante? É uma criatura bem rara, disse Tom, examinando Miau. Por segurança, Miau também usava uma máscara feita especialmente para ele, mas sua pelagem e pequena estatura indicavam claramente que ele era um animal de estimação. Eu não sou um animal de estimação, sou um Pokémon fofo e charmoso, retrucou Miau com uma expressão feroz. Parece que ele tem uma boa personalidade. Sem problemas, vou considerar as sugestões dele, riu Tom. Desde que recebeu sua sentença de morte e se dedicou ao projeto do trem marítimo, Tom não conhecia humanos ou criaturas tão interessantes. Kokoro, parado num canto, olhava fixamente para o rabo de Miau pensando. Um gato falante andando sobre 2 pernas? Por que isso parece familiar? Antes que ela pudesse se lembrar do motivo daquilo ser familiar, um braço com uma armadura azul envolveu sua cintura. Ei, irmã, deixe-me provar um pouco desse vinho, disse Aqua, babando enquanto olhava para a garrafa de vinho de Kokoro. Esse sabor não é para todos, disse Kokoro, mas entregou a garrafa a Aqua generosamente. Aqua acenou com a mão em sinal de desdém, pegou a garrafa e quando estava prestes a levantar a máscara para tomar um gole, convulsionou como se estivesse em choque. Não, ela realmente ficou chocada. Ah, deixa pra lá. Entendendo o motivo, Aqua riu sem jeito e devolveu a garrafa para Kokoro. Ela sabia a diferença entre uma refeição completa e um suprimento constante. Ah, só o cheiro já foi demais para você? Kokoro riu e tomou um gole da garrafa. Que audácia dessa velha bruxa em exibir suas habilidades com bebidas na frente da deusa. O orgulho de Aqua não aguentou tal provocação, e quando ela estava prestes a provar seu valor, a porta da oficina se abriu com um estrondo. Senhor Tom, ouvi dizer que alguém precisa desmantelar um navio. Onde eles estão? Usando óculos de proteção e uma camisa florida, um jovem animado entrou carregando uma grande chave inglesa. O aprendiz de Tom, que ainda não havia evoluído para o pervertido supremo, Cutiflão, mais tarde conhecido como Frank. Flão, quantas vezes eu já lhe disse para não invadir a casa do Sr. Tom daquele jeito? E Bell lhe disse claramente que era uma modificação, não uma desmontagem. Você pode esclarecer os fatos antes de agir? O outro aprendiz de Tom, vestindo roupas casuais e elegantes, seguiu de perto, fechando a porta com um olhar irritado. Haha, qual é a diferença? De qualquer forma, é uma grande coisa. Flão riu, alheio ao seu erro. Apenas Tomoya permaneceu calmo, enquanto os aprendizes contrastantes deixaram Aqua e os outros perplexos. Flão e Sebur, bem na hora. Eu ia ligar para vocês. Tom apresentou o grupo de Tomoya aos seus aprendizes. Tomoya, esses 2 inspecionarão seu navio. Obrigado, cumprimentou Tomoya. Após uma breve apresentação, Flão e Sebur compreenderam rapidamente a tarefa. Ao saberem que o trabalho rendia 2 bilhões de belis ou mais, eles se tornaram sérios, sabendo quanto o Sr. Tom precisava do dinheiro. Até Flão, tipicamente imprudente, colocou seus óculos de proteção e começou a trabalhar. Tomoya não pôde deixar de observar a atitude sincera de Flão. Embora Flão estivesse feliz sem perder o Sr. Tom, seu comportamento menos pervertido parecia incomum. Sr. Tomoya, por favor, mostre o caminho. Precisamos inspecionar seu navio minuciosamente, disse Sebur calmamente. Sem problemas. Tomoya assentiu, despediu-se de Tom e Kokoro e liderou sua equipe para fora. E Sebur e Flão seguiram. Ao passarem pelo portão do estaleiro, Tomoya viu uma figura inesperada, o que fez seus olhos se arregalarem. Com uma capa da justiça de mangas amarelas esvoaçando levemente, era um rosto familiar, desprezível e de aparência preguiçosa. Eles encontraram o candidato almirante Borsalino, também conhecido como Kizaru, liderando um esquadrão de fuzileiros navais. Ao ver os fuzileiros, King e Miau ficaram tensos. Afinal, agora eram criminosos procurados. Por sorte, os fuzileiros não estavam lá para prendê-los. Eles trocaram olhares e seguiram seu caminho. Fuzileiros navais irritantes do governo mundial. Eles não confiam nas habilidades do Sr. Tom?
Flon cuspiu enquanto os fuzileiros navais iam embora. A visita de fuzileiros navais ao estaleiro não era novidade. Desde que o Sr. Tom prometeu construir o trem marítimo, eles verificavam o andamento com frequência, o que era irritante. Tanto faz, eles partirão em alguns dias como de costume, disse Sebur, com os olhos brilhando com um toque de conhecimento. Ao contrário do impulsivo Flon, e Sebur sabia mais sobre a situação. Parece que o governo mundial valoriza seu projeto de trem marítimo, comentou Tomoya casualmente. Claro, o projeto do Sr. Tom é incrível. Falar sobre o trem marítimo deixou Flon orgulhoso e animado. Enquanto isso, a equipe de inspeção dentro do estaleiro tinha preocupações diferentes. Sr. Borsalino, aquele esqueleto e a garota bonitinha parecem ser os mesmos que capturaram milhares de piratas. O tenente olhou repetidamente para o grupo de Tomoya. Não precisa ser tão sensível. Esqueletos são comuns na Grand Line. Já até conheci peixes-boi praticantes de Kung Fu. Kizaru observou preguiçosamente os trabalhadores do estaleiro, não levando a sério as palavras do tenente. Mas, Sr. Borsalino, eles realmente parecem suspeitos, principalmente os mascarados. Vamos investigar mais a fundo? O tenente insistiu, sugerindo. Por que não voltamos e verificamos? Kizaru parou e se virou para o tenente. O projeto do trem marítimo é crucial para o governo mundial. Estamos aqui para supervisioná-lo, não para perder tempo com assuntos alheios. Tenham isso em mente. Apesar do tom preguiçoso, o tenente não ousou discutir sob o olhar de Kizaru, assentindo rapidamente. Entendo. Por favor, perdoe minhas dúvidas. Desviando a atenção de Kizaru de Tomoya, ele voltou a observar calmamente os trabalhadores do estaleiro. Ele parecia ter percebido alguma coisa. Este navio está bem conservado. Parece estar muito feliz. Ei, esses sistemas de armas são incrivelmente avançados. Muito legais. Liderados por Tomoya, Flon e Sebur chegaram ao porto e viram o sonho sem fim. Suas exclamações revelavam suas especialidades. E Sebur era detalhista, enquanto Flon se concentrava em desmantelar, construir e armar. Após uma rápida inspeção, eles confirmaram que o navio atendia aos critérios de modificação. Assim, o sonho sem fim foi levado para o cais de modificação. Com fundos suficientes, Sebur e Flon sugeriram substituir as tábuas pela melhor madeira de Adam. Tomoya concordou, pois originalmente havia planejado usar esse material raro. Tom estava ocupado com os fuzileiros navais, o que não lhe deixou tempo para inspecionar o navio pessoalmente. Então Tomoya aproveitou o raro tempo livre para explorar o Water 7 com Aqua, ansioso para fazer compras, de álcool, Brook e cana. As modificações no navio não eram rápidas, então ele planejou encontrar uma pousada adequada na cidade. Miau ficou para as modificações, enquanto King, desinteressado em se aventurar, ficou com Miau, retomando seu jogo de luta depois de um mês. Ao pôr do sol, Tomoya retornou, tendo garantido acomodações, mas Tom ainda estava ausente. Pedindo desculpas, Sebur informou Tomoya que o trabalho começaria no dia seguinte, então ele levou Miau e King de volta para a pousada. Embora ainda no navio, a fábrica barulhenta não era propícia para dormir. Quando a noite envolveu completamente o Water 7, Tom finalmente veio inspecionar o sonho sem fim pessoalmente, pronto para elaborar o melhor plano de modificação. Mas ao ver o navio, ele congelou, chocado além da conta. Permanecendo rígido, o rosto normalmente calmo de Tom estava cheio de espanto quase estático. Sob o luar fraco, uma figura nebulosa estava no convés, olhando para ele em meio a uma névoa espessa e misteriosa. Era uma coisa lendária, extraordinariamente rara. Espírito do navio. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.